No último dia 25 de maio, um crime chocou Três Lagoas. Uma idosa envenenou e esquartejou o seu esposo. Os seus restos mortais foram encontrados dentro de uma mala e os seus membros estavam congelados no freezer onde ela guardava mantimentos para fazer lanches. Sobre o caso, conversamos com a psicóloga que nos orientou e também esclareceu sobre o que é um surto psicótico e o que é traços de psicopatia. Confira na reportagem. Bom, estamos aqui com a Janaína, psicóloga, que o último fim de semana um caso chocou Três Lagoas, que foi o caso da senhora que matou e esquartejou o seu esposo. Janaína, muito se falou que ela teve um surto psicótico e outros falando que ela era psicopata. Você, como profissional, o que você tem a dizer sobre isso? Foi realmente um surto psicótico ou ela era psicopata mesmo? Não dá para a gente afirmar nenhuma coisa nem outra. Mas pelos traços, pelo que foi investigado pelos policiais, até mesmo pela fala do delegado, provavelmente ela tem uns traços de psicopatia muito forte. Porque houve um planejamento, houve uma frieza muito grande. Ela não simplesmente surtou lá do nada, em uma discussão ou alguma coisa, pegou a faca e matou ele e se arrependeu. Ela planejou, ela foi, comprou o veneno, ficou esperando ele morrer, ela assistiu ele agonizando, ouviu todo o processo de morte e depois cortou ele. Você vê que existe muita frieza. São coisas que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Então, não foi um surto. Um surto seria uma coisa imediata e teria um arrependimento, o que não teve. Porque os vizinhos falavam que ela era uma senhora tranquila, até nas fotos, né, a gente vê ela realmente parece ser aquela vozinha que faz bolo para você no fim da tarde e entrega para os vizinhos. Por isso que chocou tanto a população, né? Muito se falou antes de saber os reais motivos, que foi um surto porque talvez ele bateu nela e não foi bem assim. Ela mesma falou que estava cansada de cuidar dele porque ele havia tido um acidente vascular cerebral, por isso que ela estava cansada e resolveu matá-lo. Então, assim, o histórico mostra que realmente é isso, né? Ela tem traços de psicopatia. Sim. Você vê que ela poderia ter tido outras alternativas, como, por exemplo, entregar para os filhos, entregar para algum familiar, colocar numa casa de apoio, mas não, ela preferiu ali resolver da maneira que ela, na cabeça dela, achava que seria o correto. Então, você vê que não tem um apego, um sentimento, uma preocupação pela vida da pessoa que dividiu ali meses com ela. Quanto tempo que eles estavam? 1 ano e meio, parece, né? 18 meses. 1 ano e meio tem uma história. Querendo ou não, é um tempo juntos. Então, você percebe que não teve esse amor, esse cuidado. Simplesmente foi um descarte. Não quero mais, estou cansada, vou descartar. E é isso que os psicopatas fazem, né? O transtorno de personalidade antissocial, a gente convive com eles diariamente. Eles não são apenas aquelas pessoas que matam. Nem toda pessoa que mata é psicopata. A gente tem que lembrar muito bem disso. A gente lida com esse tipo de gente na política, no meio militar, no meio que exige muita frieza, que existe ali uma falta de empatia. Por exemplo, eu citei os políticos, por quê? Porque eles pegam o nosso dinheiro, usam e abusam. Tem remorso? Não tem, querem cada vez mais. Então, tem sim muitas pessoas assim do nosso lado. Pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que pensam apenas no benefício próprio. Pessoas psicopatas, elas dão traços? A gente consegue ler, assim, leigos, né? Como a gente está falando aqui com os nossos leitores, com os nossos internautas, porque muito se fala nisso nas redes sociais. Não, tem traços, a gente consegue ler. Nós que não somos formados como você, que fez faculdade, que fez pós-graduação, conseguimos ler ou não? Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você viu a notícia que aquela senhorinha tinha matado o marido, o que você pensou? Meu primeiro pensamento foi que ela fez isso para se defender, que ele havia agredido ela, alguma coisa nesse sentido, né? Assim como todos ali que comentaram também pensaram a mesma coisa, foram na mesma linha. Inclusive eu. Se você visse aquela senhorinha fora dessa notícia, você não teria vontade de tomar um café com bolo com ela? Nossa, ela seria minha vizinha, aquela que a gente agua a planta junto. Exatamente. O psicopata, pessoas que possuem esse transtorno, eles são manipuladores, eles são sedutores no sentido de disfarçar muito bem quem eles são. Eles são camaleões. Então, eles disfarçam, eles conseguem
ser aquilo que a sociedade espera. Não é que eles sejam. Eles conseguem manipular a situação para parecer. Então, ela é aquela vizinha boazinha, que cumprimentava todo mundo, que levava o bolo para a vizinha, que fazia o pãozinho. Só que no íntimo dela, tanto que ela trouxe essa característica, né, aí, a ponto de matar uma pessoa. Eu acredito, não tem como a gente comprovar nada, não tem como, mas eu acredito que durante a vida dela, ela foi apresentando, sim, algumas características, como uma mentira para tirar proveito, enganar alguém. São coisinhas assim que a gente acha que é normal. Mas que se a gente for colocar nos critérios, é muito perigoso. Então, respondendo a sua pergunta, né, do início, dá para a gente perceber? Na maioria das vezes, não. Isso difere do surto psicótico, que a gente consegue ver que a pessoa está tendo um surto naquele momento. Sim, a gente consegue perceber porque o surto psicótico faz com que a pessoa saia da realidade. Se ela tivesse matado por um surto, por exemplo, ela teria dado o motivo, e não seria desculpa, seria motivo, porque na cabeça dela aquilo é real. O motivo que você falaria, gente, não faz sentido isso. Então, geralmente, o surto psicótico, a pessoa sai totalmente fora da casinha, totalmente fora de si. E nas vezes que ela mata por surto, ela mata para se defender. Janaína, a gente vê muito nas séries e filmes que todo psicopata, ele mata. Como você falou no nosso começo da entrevista, não é bem por aí, né? A gente pode estar convivendo com psicopatas todos os dias. Sim, não é bem por aí. É uma pouquíssima porcentagem das pessoas que chegam ao ato de matar, né? Geralmente, eles passam uma vida inteira sendo essa pessoa que eles são, pessoas frias, calculistas, manipuladoras, estelionatários, pessoas que aplicam golpe, são pessoas assim. Porque eles não estão preocupados. Eu vou pegar a única aposentadoria, a única fonte de renda daquele senhorzinho. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com ele. Então, quem está ali do outro lado, a vítima do golpe, por exemplo, ele não quer nem saber. Mas ele quer saber quanto que ele vai ganhar. Você entende? Então, a gente convive diariamente com isso. Pessoas que mentem, pessoas que pensam apenas nelas, pessoas que são extremamente frias. São pessoas que são propensas a ter esse diagnóstico. Bom, Janaína, gostaria de te agradecer, né, por esclarecer para a população essa diferença entre surto psicótico e psicopatia. Eu quem agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar falando de um assunto tão delicado, mas que é um assunto importante. Né? A gente evita falar sobre isso justamente pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento faz a gente confundir muitas coisas. Então, quanto mais informação a gente levar, mais as pessoas terão ciência, saberão o que é o quê.